Olá, boa noite, salve, salve galera! Estamos iniciando a nossa live nesta quinta-feira e meu nome é William, eu sou do motociclista, meu nome é William, eu sou do Ministério Adventista de Motociclistas de Itararé. E de Itararé a gente fala aqui desse cantinho, desse pedacinho de cidade, a gente fala daqui para o mundo, né? Um abraço para você, quero dar o meu boa noite aqui para o Eber Eros, meu irmão de colete aqui da cidade. Muito bem-vindo, Eber. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar com a gente aí. Quem mais chegou aí? Quem mais? Coloque seu nome, coloque de onde você, melhor, coloque de onde você está chegando, que eu já posso perceber aí quem é você. Mas para eu saber de que lugar você está chegando, de que está acompanhando a gente, ligadinho conosco aqui nessa live, todas as quintas-feiras, aquele nosso bate-papo legal, para saber se você é do sul, do norte, centro-oeste, nordeste, se é de fora do Brasil também, mas dá um alô pra gente, dá seu boa noite aí, quero mandar um abraço para você e para sua cidade, e se você tem um MC, quero mandar um abraço para o seu MC também, ok? Coloque aí o seu nome, de onde você está chegando. Enquanto isso, deixa eu falar para você, você que está entrando agora, se você ainda não recebeu esse brinde que a gente está dando para você aí, esse livro, ok? Tem a moto aqui na capa, a maior esperança, um livro assim maravilhoso, de fácil leitura, muito legal. Alguns de vocês aí já receberam. Se você não recebeu, digite aí, eu quero, comente, eu quero, e eu mando para você. Aí no final da live você manda pra gente o seu endereço, ou no meu Messenger, manda pra gente e a gente envia para você, ok? Então, Pablo Cardoso, de Arroio Grande, Rio Grande do Sul, um abraço para você, Pablo, um abraço aí para os gaúchos, um abraço aí para a cidade de Arroio Grande, que legal que você está aí com a gente também, nesse nosso moto encontro aí virtual, como ainda não é possível nós nos reunirmos no Moto Encontro Presencial, nós estamos aqui virtualmente e quero mandar também meu abraço para o Carlos Moraes e a Aline, que estão chegando aí também. Tamo junto também, Carlos. Um abraço para você lá de Embu das Artes, né, do Águias de Cristo, Carlos Moraes e sua esposa Aline. Um abraço para vocês, obrigado pelo carinho, obrigado por estar com a gente. Também o Adrielson Souza, uma boa noite para você. Ele fala de Timon, no Maranhão. É isso mesmo, de Maranhão? É isso mesmo. Ele fala de Timon no Maranhão, lá em cima, lá no norte. Um abraço para você e que alegria. Aí deve estar quente pra caramba, né, meu amigo? Porque aqui, eu tô aqui na divisa com o Paraná. Aqui eu já tô com calor, eu fico imaginando aí como é que vocês estão. Deve estar muito quente. Mas é o clima que vocês gostam, né? Eu gosto mais do friozinho, né? Eu sofro um pouco com o calor, mas é assim mesmo. Cada região tem a sua temperatura, cada um curte às vezes o calor, o inverno. Eu gosto um pouquinho do friozinho. Mas um abraço para vocês aí, pessoal do Maranhão, que Deus abençoe vocês e obrigado por estar com a gente aí. Quem mais está com a gente aí? Quem mais está chegando? Tem alguns que estão chegando aí. Eu quero mandar meu abraço para você e falar para você, olha, se você não recebeu ainda, comente aí, eu quero que eu envio para você gratuitamente esse livro aí, beleza? Mas é isso. E se você, às vezes você percebe que aqui no grupo é difícil de compartilhar, né? Alguns já tentaram compartilhar, não consegue, mas até sábado eu coloco essa live no YouTube. E aí você pode compartilhar à vontade, é só você digitar lá o Motociclismo e a Bíblia e você tem lá todas as lives. Então entre lá, faça sua inscrição, clique no sininho, porque cada vez que eu postar você vai receber a notificação de um vídeo novo, ok? Às vezes você não pode assistir, perdeu, pode acompanhar lá. O Adrielson é de Maranhão, mas é vizinho a Teresina, no Piauí. É quente demais, né? Posso imaginar, meu irmão, posso imaginar que deve ser muito quente. E aí, quem está chegando também, o nosso amigo, nosso irmão aí, Walter Augusto Fernandes. O Walter Augusto já recebeu o livro, né, Walter? Então, alguns de vocês já receberam, o Carlos aí já recebeu, acho que já até terminou de ler.
né? O Adrielson, que é um também, eu mando para você, Adrielson, eu mando para você, depois no final da live ou no meu message, coloca aí o seu endereço que eu envio para você tranquilamente com a maior alegria, que é um grande prazer, tá certo? Já que eu não posso aí dar um abraço, receba o meu abraço através dessa literatura, é um presente, uma lembrancinha que a gente dá pelo carinho de vocês, por estarmos juntos aí, tá ok? E o Walter Augusto é de Mairiporã, isso mesmo, Mairiporã, aqui interior de São Paulo. Então nós temos gente aí do Rio Grande do Sul, tem de São Paulo, tem do Maranhão. Então nós temos gente aí de vários lugares, alguns ainda não colocaram, mas eu sei que tem pessoas aí de vários lugares do Brasil. E é assim mesmo, isso que é bom, porque essa ferramenta, embora se tem uma coisa boa que aconteceu nesse período, é nós conhecermos novas pessoas através das lives desse Moto Encontro Virtual, porque eu tenho a alegria e o prazer de conhecer novas pessoas a cada dia, pessoas que talvez de outra forma não conheceria, né? O Carlos, que está aí com a gente, ele e a sua esposa, eu tive o prazer, o enorme prazer de conhecer pessoalmente. Nós nos conhecemos primeiro aqui na live, mas eu tive a alegria de conhecer quando eu estive em Cotia, e ele mora em Budas Artes, esteve lá para a gente se conhecer, dar um abraço, tirar uma foto, um selfie junto, e é um cara, é um parceiraço, é um irmão mesmo, e para mim é um orgulho tê-lo como meu amigo, colocar na minha lista de amigos aí, e quero ir você também, que está entrando, você cada dia tem se tornado aí nosso amigo aí, e a alegria é essa, o gostoso é esse, que chega cada quinta-feira e você volta, você está aqui com a gente, tá certo? Mas quero falar para você também, a respeito do como que foi o seu dia hoje. Aqui eu tive trabalhando hoje aqui na cidade mesmo, às vezes eu tenho viajado, é importante a gente colocar um pouquinho, falar o pessoal também, né? Eu trabalho com vendas, às vezes eu viajo, hoje eu estava aqui na cidade preparando algumas coisas para domingo, que nós vamos ter aí estou fazendo uma feijoada vegetariana, rapaz, alguém fala assim, que é isso, feijoada vegetariana? Que deve ser um sopão de legume? Nada disso, né? Se não falar nada, você come pensando que é de carne, pensando que... E nós vamos ter esse evento aí no domingo, o nosso MC está promovendo aí, nós precisamos arrecadar, né, fazer algumas trocas de alguns materiais, e nós estamos fazendo aí para poder facilitar aí, porque hoje não está nada fácil, né? Mas é isso, meu irmão. Um abraço, você está aí com quem mais está chegando aí? Ok? Carlos, o dia que eu for para Cotia, quem sabe eu faço uma dessa lá, a gente chama você para comer junto. Não sei se tem mais alguém aí que mora lá por perto, a gente come uma junto aí. Jefferson Andrade, Jeff Orquídea Negra MC de Corbélia, Paraná. Um abraço, é um prazer ter você aqui com a gente essa noite, Jefferson. Jefferson Andrade, da MC Orquídea Negra de Corbélia, no Paraná. Aqui pertinho, hein? De certa forma, eu estou na divisa. A minha cidade é Itararé, eu faço divisa com a cidade de Sengés, que já pertence ao Paraná. E estamos junto aí. O Wilson Simon está chegando também. O Wilson Simon já recebeu o nosso livro, né? Wilson, recebeu o livro, ele postou lá, mandou uma foto. Se você recebeu, mande uma foto aí, você com o livro aí, mande pra gente aí. Será um prazer receber. Ele colocou lá hoje, recebi do Carlos Meiser também uma foto, ele postou no Face, né? O livro que ele recebeu. E a gente faz com muito carinho, com alegria. Eu queria poder entregar pessoalmente. Como não dá, eu mando pelo correio, ok? Vamos naquela conversa legal de novo. O tema de hoje, você lembra o que é? É um tema muito interessante, um tema essencial, eu acredito, para a vida da gente, que é sobre lealdade. É isso mesmo, lealdade, algo difícil de encontrar em nossos dias hoje, hein? É verdade. Hoje, no mundo que nós vivemos, nós encontramos as pessoas querendo tirar vantagem de tudo, pessoas que pisam no outro para subir, né? E a lealdade aí às vezes passa longe. Mas isso é algo importante para o nosso crescimento.
É isso mesmo. Às vezes a pessoa acha que quando tira a vantagem, ela está ganhando. Na verdade está perdendo. Nós estamos, eu entendo assim, eu pelo menos creio assim e procuro viver dessa forma. É verdade que a gente tem as nossas falhas, todos nós, mas eu procuro viver dessa forma. Eu estou aqui para servir. Nós temos que estar dispostos a servir as pessoas. Diz que o maior líder é aquele que está disposto a servir. Porque mandar é fácil. Mandar é fácil. O difícil é estar à frente, estar servindo, estar na linha de frente para servir e ajudar o nosso semelhante, o nosso irmão. Não é verdade mesmo? É isso mesmo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu entendo da seguinte forma. Para você manter a lealdade, para você exercer a lealdade, você precisa cumprir um código aí, que é o código de ética do motociclista. Então é assim, esse código de ética, ele não está escrito em lugar nenhum, ok? Ele não está escrito em lugar nenhum, mas cada motociclista conhece. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu irmão parceiraço aqui de Carlópolis, no Paraná, Noril Tilman, com a Jéssica, sua esposa aí. Um abraço, meu irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar com a gente aqui. Beleza? É sempre um prazer ver você chegando aí também. Então, nós estávamos falando, para você exercer, para eu exercer a lealdade, porque a lealdade a quem que eu devo exercer? Eu devo exercer a lealdade, tem que começar por quem está mais próximo de mim. A lealdade eu tenho que exercer para o meu semelhante, para o meu irmão, seja ele de colete ou não. Mas eu tenho que exercer a lealdade ao meu irmão de colete. Quantas vezes nós, seres humanos, nós às vezes pisamos no outro para ter uma posição melhor, para tirar uma vantagem da situação que nós nos encontramos, né? Então eu tenho que ter lealdade ao meu irmão. Se você pertence a um MC, como eu pertenço, eu tenho que ter lealdade ao MC, lealdade a esse colete, lealdade, quando eu falo meus irmãos, independente da função, independente do cargo que ocupa, né? Então, só que para eu exercer essa lealdade, eu tenho que cumprir um código de ética. Eu estava falando do código de ética do motociclista, porque ele não está escrito em lugar nenhum, mas o motociclista de verdade, ele conhece o código de ética. E uma das bases, a primeira base desse código de ética é o respeito. Então, para eu ter a lealdade, eu tenho que respeitar o meu semelhante, eu tenho que respeitar o meu irmão, eu tenho que respeitar o meu MC, eu tenho que respeitar o estatuto, eu tenho que respeitar cada membro do motoclube, mesmo que ele esteja entrando agora, como nós já falamos do membro PP, seja ele um PP, seja ele o diretor, eu tenho que ter respeito por cada um. Certo? Eu creio dessa forma. Então, esse código de ética, ele pede respeito a cada um dos nossos irmãos. E nós temos que fazer isso, né? Em todos os escalões. Ah, mas só para quem pertence ao motoclube? Não. Eu tenho que ter respeito pelo meu semelhante, né? Qual é a outra coluna? A igualdade. Queridos, ninguém é melhor do que ninguém. Nós apenas ocupamos funções diferentes. Às vezes uma função com maior responsabilidade, uma função com menor responsabilidade do que o outro, mas ninguém é mais importante do que ninguém. Então essa questão da igualdade, não importa se eu sou preto, branco, gordo, magro, careca, cabeludo, rico ou pobre, não importa. Debaixo dessa pele aqui, queridos, nós somos todos iguais. É isso. Então e aí eu tenho que aprender também, diante disso, né? Eu tenho que aprender a honrar o meu irmão. Por quê? Nós temos que tratar o nosso semelhante como nós queremos ser tratados, tá certo? Da forma como eu quero ser tratado, eu tenho que dar o primeiro passo, eu tenho que estar disposto a servir, eu tenho que estar disposto a melhorar o mundo. Então, quando a gente reclama que o mundo está tão ruim, está tão violento, está faltando tanta coisa, a melhora começa por mim. Eu tenho que dar um primeiro passo. Eu tenho que ser o primeiro a dar o exemplo. Por que isso? Porque existe, principalmente dentro dos motoclubes, existe algo muito importante que a gente não pode esquecer. É a irmandade. Ah, existe muitos que não respeitam. Existe, lógico que existe. Em todo lugar, entra gente de todos os tipos de características. Um dia eu escutei uma mulher falando assim, eu escutei uma mulher falando assim,
Sabe? A igreja, ela está de porta aberta. Entra gente e entra cachorro também. Eu dei risada, mas é verdade. Em todo lugar, na igreja, no motoclube, na escola, no trabalho, tem gente, entra gente e entra cachorro ali. Né? Boa noite, meu irmão Everton Dourado. Que bom que você está com a gente aí. Um abraço. Legal. Prazer vê-lo de novo. Então, ou seja, nós temos que tomar esses cuidados, nós temos que seguir esse código de ética. Por que que eu tenho que seguir esse código de ética? Para melhorar para ele? Não, para melhorar para mim, porque quando fica bom para ele, fica bom para mim também. Sabe? Nós temos que às vezes nós reclamamos tanto, mas quem sabe eu não posso começar a ser a mudança que nós tanto queremos. Não é isso? É isso mesmo. E assim, quando eu começo a praticar esse código de ética, eu começo a ser leal também às pessoas. Não tem como eu ser leal, não tem como eu praticar a lealdade se eu não exercer esse código de ética, de respeito, de igualdade, de honra, de irmandade. Sabe por que existe a irmandade? Existe. Vou falar para você, você às vezes conhece uma pessoa que você nunca viu na vida, às vezes ela te leva para casa, ela te dá comida, te dá banho, te dá cama para dormir e não te cobra nada. Aqui dentro tem um que fez isso comigo. O Norinho tá aí. Desculpa, Norinho, não pedi autorização, mas estou falando aqui. Ele fez isso comigo, ele nunca tinha me visto, ele falou, não, vamos para casa, aquele dia eu não fui, mas depois eu trabalhando, eu passei por lá, ele me deu cama, comida, deu um lugar, um chuveiro quente para eu tomar, uma cama maravilhosa, sabe? E além de tudo isso, o carinho, sabe? O carinho e a atenção que as pessoas dão é muito maior do que as coisas que ela oferece. E essa irmandade existe, sabe? Você às vezes está quebrado na estrada, aí passa um irmão motociclista lá, te atende. Existe aquele que passa direto? Amigo, todo lugar vai ter, mas existe uma irmandade. Vou falar para você aqui, olha, independente, eu tenho a minha fé, mas independente de qualquer coisa, existe uma irmandade no motociclista muito mais forte do que há na igreja. Você sabia disso? É verdade. Então, nós temos que cultivar isso, nós temos que aproveitar para praticar esse código de ética, porque à medida que eu melhoro a vida para você, o mundo está melhorando para mim. Você entende? Então, a lealdade, o maior beneficiado sou eu mesmo. E ó, eu fui falar dele, ó, o Norinho disse, a casa dele está de portas abertas. Obrigado, meu irmão, e eu sei disso. E a minha também. O dia que você vier para cá, estou de portas abertas. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu xará, meu irmão William Vitório aí, ele lá de Minas Gerais, de Três Pontas. Um abraço, meu irmão, que legal que você está com a gente também. É sempre um prazer, uma alegria receber você também. Eu fico feliz de cada um de vocês que vão entrando e fico ansioso para receber vocês, né? Quando a gente começa aqui. Que legal. E é isso mesmo, pessoal. A lealdade que nós temos que ter um com o outro. É aquilo que eu falei. A lealdade, ela começa, eu tenho que participar, eu tenho que cumprir esse código de ética. Se eu não conseguir cumprir, eu não vou conseguir ser leal. Porque é impossível ser leal uma pessoa que não respeita. É impossível eu ser leal se eu vejo as pessoas com diferença e não com igualdade. É impossível eu ser leal se eu não honro o meu irmão. É impossível eu ser leal se eu não me sinto dentro da irmandade. Você entendeu? Se eu não pratico, melhor dizendo, se eu não pratico a irmandade. O Norinho eu sei que pratica. E eu sei que vocês que estão aí também, só pelo carinho que eu recebo de vocês, eu vejo que vocês entendem bem do que eu estou falando. Não é verdade? E dentro desse contexto de lealdade, eu queria fazer uma reflexão com você. Ok? Eu queria mostrar para você alguém que foi um exemplo de lealdade. E às vezes, sabe, às vezes a gente fala assim, peraí, mas isso é possível? É possível.
nós temos inclusive um grande exemplo, e eu queria fazer uma reflexão com você e ler com você o que está escrito em Gênesis capítulo 22. Deixa eu falar para você que está chegando, você que está com a gente a primeira vez. Às vezes a gente fala aqui de reflexão, de uma parte espiritual, aqui uma lição de vida que a palavra de Deus nos traz. Aqui a gente não menciona placa de igreja, ok? Somos todos irmãos, não esqueça isso. Nós somos todos iguais, embaixo dessa pele aqui, ó, não existe diferença, tá certo? Né? Agora fora dela é difícil encontrar um camarada feio que nem esse que está falando para vocês, né? Mas como é que fala? O consolo é que embaixo da pele somos tudo igual, ninguém pode falar nada. Aqui ó, o Norinho ainda falou assim, olha, não só para mim, as portas da casa dele estão abertas não só para mim, mas para cada motociclista, para todos os motociclistas que passam por Carlópolis, é só procurar ele. E eu sei disso, porque o dia que eu tava lá, rapaz, o cara é fora de série, é parceiraço mesmo, e de todo mundo ali. É o cara muito gente boa, e obrigado por todo esse carinho. E assim, eu tive lá, eu aprendi muito com ele, o jeito de ser natural dele. Mas queridos, vamos ver a reflexão que nós temos para hoje, ali em Gênesis. Abra comigo aí, não deixa eu ler sozinho não, que de repente você fala assim, opa, mas será que o William está falando? Não, é isso mesmo, porque o que o William fala não importa, ok? O que eu falo não tem importância nenhuma, o que tem importância é o que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus, beleza? Então isso que tem, por isso que eu falo, acompanhe comigo aí, Gênesis capítulo 22, vamos ver um exemplo aqui, nós vamos tirar algumas lições da vida deste homem aqui, de Abraão. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre ele? Ó, no capítulo 22, verso 1, fala assim, olha, depois dessas coisas, pois Deus, Abraão aprova e lhe disse, Abraão, e este lhe respondeu, eis-me aqui. Bom, primeiro vamos tirar uma primeira lição daqui. Aqui primeiro está dizendo que Deus colocou Abraão à prova, ok? Por que será que Deus teve que colocar Abraão à prova? Sabe, algumas coisas nós vamos saber futuramente. Um dia ele vai nos contar, né? Mas talvez Deus colocou ele à prova para servir de lição para mim e para você. Ok? Talvez Deus colocou ele à prova porque ele estava precisando crescer em algum aspecto da sua vida. Mas aqui fala que ele colocou à prova e diz assim, e Deus fala assim, Abraão, e Abraão responde, eis-me aqui. Interessante que Abraão ele não ficou assim, Senhor, só um minutinho. Sabe quando a gente era criança? Eu acho que você passou por isso. Talvez você passe isso com um dos seus filhos, ou talvez você praticou isso. Eu sei que eu pratiquei algumas vezes. Às vezes a mãe e o pai chamam, falando, já vou, peraí. Vou falar para você, eu ia jogar bola, terreno baldio, descalço, de vez em quando arrancava a tampa do dedo, ali em algum toco, né? Mas eu ia jogar bola e minha mãe lá se matava. William, já vou. Era para eu ir para casa para tomar banho. Ela, William, eu já vou. E lá continuava a jogar bola. Eu via, meu pai tinha uma lambreta nessa época, um lambretão. E quando minha mãe chamava, eu não ia, mas escutava o barulho da lambreta chegando, corria para casa, porque senão o negócio ia ficar brabo, né? Então, às vezes a gente age dessa forma, e às vezes com Deus nós agimos assim. Mas interessante que Abraão estava à disposição. Quando ele fala Abraão, ele fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Isso é disposição para atender o convite, para atender o chamado, para atender o que ele tem a oferecer. E aí, Deus acrescenta assim, olha, e acrescentou Deus no verso 2, toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai até a terra de Moriá, e ali oferece-o em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Cara, que loucura é essa, hein? Deus fala assim, peraí, você pega o teu filho, o teu único filho, e vai fazer um sacrifício, leva ele lá no holocausto, vai fazer um sacrifício do seu filho. Peraí, é Deus que está falando isso? É interessante que aqui fala que Deus colocou Abraão à prova. Será que Deus estava disposto a
permitir que ele matasse o seu filho em oferenda para simbolizar alguma coisa? Eu já ouvi alguns dizendo assim, não, é que ele tinha Isaac, o filho de Abraão, ele tinha um aspecto, um exemplo de Jesus Cristo. Então talvez ele precisasse até morrer e Deus lhe daria um outro filho. Isso, biblicamente, é impossível. Sabia? Porque assim, Deus não age de forma diferente. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Deus não muda. Então, só para você ter uma ideia, primeiro que aqui está dizendo que Deus estava apenas colocando ele à prova. Ok? Mas vamos lá, coloca o dedinho aí nessa página e vai ali até, deixa eu ver aqui, Jeremias, capítulo 19, verso 5, e você vai perceber o que Deus fala. Capítulo 19, verso 5 de Jeremias, ele fala assim, olha, e edificaram os altos de Baal, para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal. O que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente. Veja só, Deus reprovando o que estavam fazendo lá. Ele falou assim, ó, vejam que isso eu nunca ordenei, nem falei e nem passou pela minha mente. Então, ou seja, a questão de sacrifício vivo, sacrifício de ser humano, isso jamais passou pela mente de Deus. Então isso não seria possível, Deus não permitiria, ok? Agora, quando ele fala isso, primeiro ele respondeu, eis-me aqui, não foi? E aí Deus dá a ordem, fala, ó, você pega o seu filho, o seu único filho, e vai oferecer em holocausto, no lugar, lá até a terra de Moriá, no lugar em que eu te mostrarei. E aí no verso 3, veja só, o verso 3 diz assim, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 servos, e tomou também a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Primeiro nós vemos aqui, uma coisa incrível. Ele não questionou a Deus. Por que será que ele não questionou? Ele sabia que Deus não abominava, Deus abominava sacrifícios humanos. Ele sabia disso. Mas por que ele não questionou? E ele preparou tudo para obedecer o que Deus havia falado. Você já pensou sobre isso? Primeiro, ele conhecia a voz de Deus. Por que ele conhecia a voz de Deus? Ele tinha um relacionamento diário com Deus. Então ele conhecia a voz de Deus. Talvez eu não reconheça hoje a voz de Deus, porque talvez eu não tenha esse relacionamento que ele tinha. Talvez eu não tenha essa intimidade na amizade que ele tinha. Será que não está faltando para mim e para você esse relacionamento para a gente entender melhor o que Deus tem falado para nós? Talvez quando Deus nos chama nós não temos escutado direito, porque talvez falta esse relacionamento entre nós. Sabe? Essa troca, amizade, é uma coisa dos dois, que envolve os dois lados. Não é só falar e não é só ouvir. É falar e ouvir. Boa noite, Paulinho. Paulinho Doni, graça e paz, meu irmão. Douglas Teixeira também está chegando aí. Um abração para você. Será que não está faltando isso para a gente, meu irmão? Será que não está faltando esse relacionamento com Deus para conhecer? Porque assim, olha, ele sabia que Deus não fazia sacrifício, não pedia sacrifício humano. Mas por que ele obedeceu em fazer? Primeiro porque ele sabia que era Deus falando com ele. Luiz Gustavo está chegando aí também, pioneiros de Mateus do Sul. Obrigado aí pelo carinho, Gustavo. O livro está no caminho, está no correio, viu, Gustavo? Já mandei. Então veja só. Deus, ele conhecia a voz de Deus, então ele sabia, e ele não ousou desobedecer a Deus. Ele era uma pessoa que estava à disposição. Aqui fala no verso 3, que ele levantou-se de madrugada, né, para cumprir, para preparar a lenha, tudo, o cutelo, o fogo, e levar, chamou os 2 dos seus servos, levou Isaque para ir
para obedecer a ordem de Deus. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Que prova é essa, hein? Você sabe por quê que Abraão é conhecido como o pai da fé? É porque assim, ó, nós vemos pessoas que realizaram muitas coisas através da fé na Bíblia. Mas estar disposto, pela fé, entregar o seu filho, porque Deus mandou. Você já tentou se colocar no lugar de Abraão? Eu tenho um filho só. Quantos filhos você tem? Não sei quantos você tem. Mas independente de quantos filhos você tem, tenho certeza que você não teria coragem de fazer isso. Eu não consigo me imaginar no lugar de Abraão. Uma fé desse tamanho, dessa natureza, disposto a falar assim, ó, eu quero seu filho. Ok, senhor, sim, senhor. Ele levantou de madrugada, preparou a lenha, preparou tudo, preparou o jumento, chamou 2 dos seus servos para viagem e levou o seu filho. Sabe, algo como isso, como esse, você tem que estar primeiro preparado num relacionamento íntimo com Deus, para você entender e para você conhecer que é Deus que está falando. Vamos continuar? Vamos continuar. E aí fala que no verso 4, ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Agora entenda uma coisa, do verso 3 para o verso 4 tem um espaço de 3 dias. Porque quando ele recebe a ordem, aqui ele de madrugada ele prepara tudo, chama os servos, pega Isaac e sai. Agora depois que eles saíram, eles ao terceiro dia viajando, imagine a angústia desse homem. Eu fico imaginando ele meio que calado, triste, cabisbaixo, sem saber o que... Não tinha nem muito o que conversar, porque... Vai falar o quê? O que se fala numa hora dessa? Sabe, quando... Às vezes a gente vai a alguns velórios de alguns amigos, de alguns irmãos aí, e a coisa mais dura, sabe? Eu vou falar umas palavras de conforto lá para a viúva, para o viúva, para os filhos. O que você fala? É difícil até o que vai falar. Às vezes eu não falo nada. Às vezes eu dou um abraço, estou junto. Porque às vezes falta palavra nessa hora. A dor é tão grande. E eu fico imaginando ele nessa hora, a dor que ele estava sentindo. Ele sabendo e não falou nada para ninguém. Ele tinha que segurar tudo. 3 dias viajando. E não recebeu nenhuma informação a mais de Deus durante desse período. Às vezes a dúvida passa na cabeça, fala assim, será que era Deus mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Interessante, quando você está na estrada, na estrada aí e você vê uma placa, eu quando estou vindo para cá, falo assim, ó, Itararé, siga em frente. Eu sigo em frente. Enquanto eu não encontrar outra placa mostrando outro caminho para a direita ou para a esquerda, eu continuo em frente. Pode ter quantas saídas tiver na estrada, mas se eu não ver outra placa, eu vou seguir aquela lá atrás que mandou ir em frente, e eu continuo em frente. Foi o que ele fez. Deus deu a informação lá atrás. O que ele devia fazer. Só que agora a situação era terrível. Envolvia a vida do seu filho. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ninho Dançarino aí, um abraço para você, meu irmão, tamo junto aí. Então envolvia a própria vida do filho dele, e ele seguiu. E aí fala que ao terceiro dia, no verso 4, né, ele erguendo os olhos, ele viu o lugar de longe, o lugar que Deus tinha falado. Eu imagino que nessa hora o coração dele deve ter acelerado, as batidas devem ter aumentado drasticamente, porque falou assim, ali está o lugar, está chegando a hora. E até agora eu não tenho nenhuma outra resposta. Deus não falou mais nada. Ele falou para eu fazer isso, mas não falou mais nada. Mas ele seguia. E aí no verso 5 diz assim, então disse ele a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vocês. Olha a fé desse homem. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele reconheceu pelo relacionamento que ele tinha diário com Deus, ele sabia que era Deus que tinha falado com ele. E agora, ele não teve nenhuma resposta. 3 dias caminhando naquela angústia, eu acredito que tenha sido os 3 dias mais tristes, mais terríveis da vida de Abraão. Mas ele continuou na sua caminhada, mesmo não entendendo, sabe?
Às vezes Deus fala alguma coisa pra gente e a gente não entende por que Ele está falando daquele jeito, por que não podia ser diferente. Quando a gente olha na nossa ótica, parece que nós temos a solução, né? Melhor. Parece que a gente sabe mais do que Deus. Porque fala assim, mas se fizesse desse jeito seria melhor. Né? E a gente quer dar uma ajudinha para Deus. Toda vez, mesmo Abraão, uma vez que ele quis ajudar a Deus, ele trouxe desgraça para a família dele. Então, cada vez que a gente quer meter pitaco ali no lugar, falar o que dá uma ajudinha para Deus, vai haver problemas. Então, ele continuou. E aí agora, no verso 6, fala assim, olha, tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Eu fico imaginando, ele estava com a lenha, estava com fogo e estava com o cutelo para imolar o seu filho. E aqui fala, e assim caminhavam ambos juntos. Eu fico imaginando, veja só a contradição, eu fico imaginando o silêncio ensurdecedor. Porque aquilo acho que devia ser uma luta, uma angústia para aquele pai, para aquele homem, e está cada vez mais perto e nada acontece. No verso 7, veja só, quando Isaac, o final do verso 6 diz, assim caminhavam ambos juntos. Verso 7, quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai. Opa, aqui se percebe que não há comentário de conversa entre eles durante a viagem. Mas quando chega aqui, ele fala, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui. Você percebe a educação e o carinho com que ele tratava, a mesma resposta que ele deu para Deus, a disposição de se colocar nas mãos de Deus, ele dá a mesma resposta para o filho, eis-me aqui. Era um homem sempre disposto, mesmo diante das adversidades. Então ele diz, eis-me aqui, meu filho. E perguntou Isaque, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Sabe, o rapaz não era bobo. Desculpa meu palavreado, mas o rapaz, ele não era bobo. E aí ele vê lá, ele parece que começa já a entender alguma coisa, que alguma coisa está errada. Por quê? Porque ali está o altar, ali está, está... Olá galera, não sei o que aconteceu, deu uma apagada aqui para mim. Beleza? Ó, tem o Pablo dizendo que quer o livro. Eu mando para você, Pablo. Um abraço para você e obrigado por estar com a gente. Vocês estão me ouvindo? Parece que no conexão, não sei se é a conexão que estava querendo cair. Mas estamos de volta aqui. Então veja só. Onde eu parei mesmo? Assim, o menino vê que tem alguma coisa errada. Ali está a lenha, ali está o cutelo, ali está todas as coisas, está o fogo, mas falta o cordeiro. E aí ele pergunta, pai, eis-me aqui, ele responde, e ele fala, o filho, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E nessa hora, Abraão responde, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos seguiam junto. Você percebe a resposta dele? Ele não sabia o que ia acontecer, ele sabia que Deus tinha dado uma ordem. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele ainda confiava que Deus tinha uma solução, tinha algo a alcançar, porque ele fala assim, ó, e ele não mente, ele fala assim, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E ambos se calam de novo e continuam. Aí eles chegam até o local. E agora, está tudo lá, mas não tem o cordeiro. E aí diz assim, chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, e sobre o altar ele dispôs a lenha. E depois fala assim, amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Queridos, aqui eu acho que eu já teria morrido de angústia. Não é possível.
Porque agora eles chegam lá, ele tem que revelar: filho, você é o cordeiro. O filho talvez não entendesse, sabe? O filho talvez podia estar odiando a Deus, mas ele aceitou a dedicação de seu pai de obedecer à vontade de Deus. E aqui fala assim: amarrou o filho e ele deitou no altar em cima da lenha. Sabe uma coisa? Antes de a gente continuar, deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. A gente fala muito de fé, mas fé, ela não para aí. A fé, ela exige obediência. É isso. Porque fé sem obediência não é fé. Ok? A fé, ela exige obediência, exige ação. Ou seja, quando ele teve fé em Deus, ele preparou tudo e viajou. Quando ele teve fé em Deus de novo, ele preparou Isaac agora para o sacrifício. Obediência. Será que eu e você estamos dispostos a obedecer? Mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando não compreendemos, mesmo quando parece absurdo. Mas como eu vou saber se é Deus que está falando? Aqui é a palavra de Deus. William você não precisa dar crédito não. Você tem que dar crédito no que está escrito aqui. Pastor, padre, bispo, ancião, você tem que dar crédito, não é para o ser humano, mas é para o que está escrito. Mas veja só o que acontece. E aí ele dá sequência. E aqui diz que ele, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu. O que ele respondeu? A mesma resposta: eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez. E aí nessa hora, veja só, nessa hora, Abraão, Deus fala no verso 12: então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora eu sei que você teme a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E no verso 13, ele fala assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Interessante. Interessante que 3 vezes aqui é mencionada a resposta de Abraão: eis-me aqui. Eis-me aqui é alguém que está disposto a obedecer. Será que eu e você estamos dispostos? Às vezes a gente leva aquilo que eu falei no começo. Às vezes a gente leva 3 horas para responder. Às vezes leva 3 dias. Às vezes leva 3 anos. Às vezes eu e você levamos décadas para responder o chamado que Deus tem para você. O chamado que Deus tem para mim. Sabia? Nós questionamos muito. Nós não fazemos, nós temos que fazer como Abraão. Falar: Senhor, eis-me aqui. Só que eis-me aqui, fé exige obediência. Porque quantas vezes você leu alguma coisa e falou assim: nossa, é assim, eu não sabia. E é gostoso quando você descobre alguma coisa e fala assim: é Deus falando comigo. Mas isso não é suficiente. Só falar que gostoso, que legal, não adianta. Eu tenho que obedecer. Ele obedeceu. Interessante, quando a gente está triste, se veja só, que a hora que Deus fala com ele, ele percebe atrás dele havia um cordeiro, um carneiro, um cordeiro preso pelos chifres no arbusto. Quando nós estamos tristes, estamos angustiados, nós não percebemos o carneiro, o cordeiro que está perto de nós. Quem é o cordeiro? Veja só, quem foi a salvação de Isaac aqui? Foi o cordeiro. Não foi? Foi ele que foi o sacrifício substituto. Foi ele que morreu no lugar de Isaac, aqui apresentou. Quem é o cordeiro para mim e para você? O perdão. Quem é a salvação para mim e para você? É o cordeiro, Cristo Jesus. João Batista, quando viu Jesus, falou assim: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim como o cordeiro ali foi a salvação para Isaac, o cordeiro, Jesus Cristo, é a salvação para mim e para você.
Mas eu tenho que estar disposto a obedecer. Eu tenho que exercer a minha fé. E aí é difícil. Falar é fácil. Obedecer é difícil. Sabe? Caminhar no deserto é fácil. Estar disposto a deitar sobre o altar, esse é difícil. Erguer o altar é fácil. Mas dizer, eis-me aqui, e obedecer, ficar em silêncio e fazer a vontade do Pai, esse é difícil. Você está disposto a obedecer, a fazer a vontade do Pai? Às vezes você fica questionando, mas qual o objetivo de Deus provar a Abraão? Talvez para você e eu percebermos que mesmo quando tudo parece um absurdo, é melhor obedecer porque ele tem a solução. Ele sabe o final das coisas. Talvez para Abraão, porque Abraão ele não tinha filho, ele teve filho com 100 anos. A sua esposa era estéril. E o nascimento de Isaac foi através de um milagre. E ele parece que passou a amar mais a Isaac do que a Deus. E às vezes a gente acha isso natural. Mas toda e qualquer coisa que nós colocamos em primeiro lugar, na frente de Deus, nos traz problema. Quer um exemplo bíblico? Adão e Eva. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem primeiro e depois, antes de ele criar a mulher, ele trouxe todos os animais para que Adão desse o nome a cada um deles. E ao ele dar o nome, ele percebeu que cada um tinha a sua companheira. E ele percebeu que ele estava sozinho. E ele não encontrou ali diante dos animais nenhum que fosse semelhante a ele. E isso Deus colocou para que ele pudesse valorizar a mulher, a esposa. Agora eu vou falar uma coisa. Valorizar é uma coisa. Colocar em primeiro lugar, endeusar, é outra. E o que ele passou a fazer, ele amou tanto a mulher, que ele passou a amar mais a mulher do que a Deus. E a prova disso foi quando ela comeu do fruto, ela foi enganada, ele não. Se ele tivesse permanecido fiel, a nossa sorte seria outra, não seria essa que nós temos hoje. Mas ele não foi enganado. Acho que ele passou a pensar que perderia a esposa. Falou assim, se for perder ela, eu morro junto. E quando ele amou primeiro, nós vivemos hoje colocou o mundo, a humanidade, nessa desgraça que nós vivemos hoje. Você compreende? Cada vez que nós colocamos qualquer coisa ou alguém em primeiro lugar, na frente de Deus, nós vamos ter algum tipo de problema. Então, Deus estava salvando Abraão para ele voltar, entender que ele deve amar primeiro a Deus. Por isso ele fez essa prova. E agora ele disse sim, agora eu sei que tu me amas, porque tu não me negastes o teu único filho. Agora sim, o cordeiro está aí, o substituto está aí. E queridos, ele deu o cordeiro, Cristo Jesus, por mim e por você. Mas eu preciso obedecer. Fé exige obediência. William, você tem falado tantas vezes, é verdade. Sabe por quê? Se você for ali em Mateus no capítulo 7, verso 21, veja só o que fala. Mateus 7, 21 fala assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem que vai entrar? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, ou seja, aquele que obedece. Então fé exige obediência. Quem vai entrar? É o que fala aí, Senhor, Senhor? É aquele que põe assim, ó, a Bíblia embaixo do braço? Não, isso aqui não é desodorante para andar debaixo do braço, sabia? Então, não é o carregar a Bíblia para cima e para baixo que vai me dar entrada nos céus, mas é obedecer. Porque quando eu obedeço, eu mostro se eu aceitei o sacrifício de Jesus ou não. E é isso que ele quer oferecer para você. Essa história de Abraão, ela nos revela isso também. Sabe? Que nós temos um cordeiro substituto que está disposto, se você obedecer, se você estiver disposto a deitar sobre o altar, a dizer, eis-me aqui. Sabe? Algumas verdades que nós aprendemos aqui não são fáceis.
Aí você fala assim, mas William, se eu tiver que obedecer, isso vai me custar um preço muito alto. Vai, eu sei disso. Que preço você acha que pagou ali? O que você acha que não passou na cabeça de Isaac? Mas ele também, ele obedeceu. Ele deitou sobre o altar. E você está disposto a deitar sobre o altar e permitir que Deus faça um milagre na sua vida e traga a solução? Não é fácil, mas é uma decisão que temos que tomar. Só descobrir o que ele fala para nós, a mensagem nova, isso é legal, mas não basta. É necessário obedecer. Assim eu exerço a minha fé. A fé é exercida quando eu obedeço. É isso que a Bíblia apresenta. Você quer exercer essa fé? É difícil? É difícil. Mas você quer tomar a decisão de tentar fazer isso? Pedir para que Deus ajude você a tomar a decisão correta quando Ele lhe chamar? Quando Ele te der uma nova instrução através da palavra de Deus? Se você está disposto a dizer como Abraão, eis-me aqui. Se você está disposto como Isaac a deitar sobre o altar e obedecer esse Deus que não erra e não falha e quer o seu melhor, feche os olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo cuidado que tens por nós. Muito obrigado por essa história maravilhosa de Abraão. Obrigado pela história de Isaac e o cordeiro que o substituiu. Mas muito obrigado por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é o nosso Salvador, que quer nos resgatar e quer nos dar uma nova vida. Senhor, nós precisamos ter a coragem de dizer, eis-me aqui. Trabalhe no nosso coração. Tu sabes a sinceridade de cada um que aqui está, Senhor. E transforme o coração de cada um para aceitar a tua vontade, para dizer, eis-me aqui, e assim como Abraão, obedecer. Por favor, ó Pai, toma-o cada um em tuas mãos. Dá-nos a tua bênção, o teu amor, a misericórdia, o teu perdão e a salvação para nós e para cada um de nossos queridos, onde quer que estejam, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui conosco, obrigado porque nós podemos refletir e compreender que fé precisa de obediência. E essa é a verdadeira lealdade. A lealdade que Abraão e Isaac mostraram. Nós precisamos ter. E quando nós tivermos essa lealdade com Deus, teremos também com cada um de nossos irmãos. Cumpriremos, né, aquele código de ética do motociclismo. Que Deus o abençoe. Tenha uma boa noite, um bom descanso. E quinta-feira que vem, às 20 horas, espero você aqui para mais um bate-papo, ok? Se você não recebeu o livro ainda, e você não pediu, peça, mande o seu endereço que eu envio para você. Um abraço, fica com Deus, bom descanso e até quinta-feira que vem, meu irmão.